O termo Hamas é mencionado mais de 40 vezes na Bíblia. A complexidade desta palavra e seus nuances podem não ser imediatamente aparentes devido a diferentes traduções e interpretações. No entanto, hoje vamos explorar como esta palavra tão familiar hoje em dia tem profundas raízes em profecias antigas e como sua compreensão pode ser enriquecida considerando o contexto original da Escritura. Portanto, eu convido você a curtir e inscrever-se no canal para nos ajudar a espalhar este vídeo. O termo Hamas tem uma raiz linguística no hebraico bíblico e sua interpretação vai além do comum entendimento. Em hebraico, Hamas é associada a uma forma de violência, injustiça e agressão extrema. A palavra carrega a conotação de atos violentos, como opressão, roubo e comportamento agressivo. Esta interpretação vai além da percepção comum da palavra, muitas vezes associada apenas ao movimento político-militar palestino. A relevância desta análise linguística torna-se evidente ao examinar profecias bíblicas que mencionam a palavra Hamas, frequentemente traduzida como violência ou roubo. Em resumo, a palavra Hamas não é apenas um nome, mas uma expressão que, no contexto bíblico, traz uma advertência sobre violência e agressão que podem surgir. A palavra Hamas é frequentemente mencionada nas Escrituras e na Bíblia, aparecendo em mais de 40 passagens. No entanto, devido a traduções para o inglês, é comum não encontrar a palavra explicitamente nas Bíblias disponíveis. Essa omissão destaca a importância de explorar os nuances linguísticos originais e diferentes camadas de significado que podem estar presentes na palavra Hamas, ao considerar as Escrituras em seu idioma original. Quando o movimento islâmico Hamas escolheu este nome em árabe, a semelhança fonética com a palavra hebraica mencionada nas profecias bíblicas pode não ser mera coincidência. O Hamas é um grupo político-militar que se originou no contexto do conflito entre Palestina e Israel. Foi fundado em dezembro de 1987 durante a primeira Intifada, uma revolta palestina contra a ocupação israelense. O Hamas surgiu como resposta à situação política e social na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Inicialmente estabelecida como uma filial da Irmandade Muçulmana na Palestina, seus fundadores, Sheikh Ahmed Yassin e Abdulaziz Alanti, buscaram criar uma organização que combinasse atividades políticas, sociais e militares sob a bandeira do Islã. O principal objetivo do Hamas é a resistência à ocupação israelense e a busca de um Estado palestino independente que abranja a faixa de Gaza, a Cisjordânia, a Jordânia e Jerusalém Oriental. A organização também adota uma agenda islâmica com o objetivo de implementação da lei islâmica na região. O contexto histórico do Hamas está intimamente ligado ao conflito entre Israel e os palestinos, pois foi formado durante um período de crise social e política. O movimento conquistou popularidade através do envolvimento em atividades sociais, como a criação de escolas e serviços de saúde. Além disso, possui uma ala militar, as Brigadas Al-Qassam. Ao longo dos anos, o Hamas esteve envolvido em conflitos armados com Israel, gerando controvérsias sobre seu status, com alguns considerando-o uma entidade terrorista e outros defendendo seu papel como legítima resistência à ocupação. O Hamas mantém sua relevância na geopolítica do Oriente Médio, desempenhando um papel crucial na dinâmica regional e nas negociações de paz entre Israel e os palestinos. Algumas pessoas procuram relacionar o Hamas com as profecias bíblicas para entender se os eventos atuais na região podem ser vistos como o cumprimento dessas antigas profecias. No entanto, esta abordagem é altamente interpretativa e pode variar significativamente entre diferentes perspectivas teológicas e políticas. Algumas pessoas veem correlações convincentes, enquanto outros consideram essas interpretações especulativas e subjetivas. É essencial abordar esta análise com sensibilidade, evitando simplificações excessivas e reconhecendo a complexidade do conflito no Oriente Médio. A interseção da política, religião e interpretação bíblica é um campo delicado, e as conclusões podem variar dependendo das perspectivas através das quais esse fenômeno é observado. No entanto, não se pode negar o potencial das escrituras bíblicas que contêm orientações e profecias com o objetivo de preparar as pessoas para o futuro. Há um recorde de 735
Previsões sobre o futuro em escrituras, das quais 596 já foram cumpridas literalmente, de acordo com as escrituras, sublinham a autenticidade e confiabilidade do conteúdo contido na Bíblia. Com este conhecimento em mente, hoje vamos nos concentrar em várias profecias bíblicas, nas quais a palavra Hamas é frequentemente mencionada. No entanto, a tradução em inglês, embora essencialmente correta, pode não abranger totalmente a amplitude de significados contidos na palavra hebraica original. Essas profecias predizem um período de violência e angústia e são encontradas em vários livros da Bíblia, como Jeremias, Ezequiel e Isaías. Embora esses textos se refiram a contextos históricos específicos, alguns os interpretam à luz de conflitos contemporâneos, incluindo aqueles envolvendo o grupo Hamas. No livro de Jeremias, por exemplo, mencionado que, porque naquele dia é tão grande que não houve outro igual. É um momento de dificuldade para Jacó, mas ele será salvo. Nesta passagem, o profeta Jeremias fala de um período de grande aflição, referindo-se a Jacó como uma figura simbólica que representa o povo de Israel. A interpretação deste período de sofrimento pode variar, mas muitos consideram que é uma referência a momentos finais da história do povo israelense, incluindo possíveis conexões com eventos contemporâneos, como conflitos envolvendo o Hamas. Em Ezequiel, no capítulo 7, encontramos uma profecia de julgamento contra Jerusalém que diz: "Prepare suas correntes, pois a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência. Portanto, trarei o máximo mal dos gentios, que possuirão suas casas, e farei com que a arrogância dos fortes cesse. Seus santuários serão profanados, problemas virão, e eles buscarão paz, mas não haverá tempo para encontrar. Ai e ai virão, e rumores serão ouvidos." Em rumores, estes versos descrevem um cenário de desastre, violência e uma busca desesperada pela paz relacionadas ao tema dos conflitos e aflições discutidos no contexto de profecias e conflitos envolvendo o Hamas. As profecias mencionadas podem ser relacionadas com conflitos e tendências recentes no Oriente Médio. Os ataques periódicos entre Israel e o grupo Hamas na faixa de Gaza podem ser interpretados como uma manifestação da violência prevista nas profecias. A tensão constante e conflitos na região são citados como exemplos de um momento de angústia, como indicado em Jeremias. O uso de mísseis pelo Hamas contra Israel, resultando nas mortes de milhares de civis inocentes, também pode estar associado à profecia de Ezequiel, que fala de uma terra cheia de derramamento de sangue. A escalada da violência e a busca contínua por soluções refletem os elementos descritos nas Escrituras. Enquanto algumas pessoas veem esses eventos como o cumprimento de profecias, a conexão entre eventos atuais e as profecias bíblicas é muitas vezes subjetiva, dependendo das crenças e perspectivas individuais. Eu gostaria de conhecer sua opinião. Você acredita que tudo isso é apenas uma coincidência, ou foram esses eventos já preditos na Bíblia? Deixe sua opinião nos comentários. Além de profecias abordando diretamente o conflito entre o Hamas e Israel, as Escrituras também contêm previsões sobre outras nações e eventos globais. Profecias de eventos relacionados a conflitos entre nações, mudanças na natureza humana e a busca da paz entre os povos, oferecem uma visão abrangente da paisagem mundial. Enquanto observamos os eventos atuais, é fascinante ver como essas profecias podem estar se desenrolando diante de nossos olhos. Conflitos inesperados e alianças geopolíticas em evolução podem ser interpretados como cumprimentos das profecias da Bíblia, destacando a continuação e relevância atemporal dessas mensagens para compreender o mundo que nos rodeia. Felizmente, a Bíblia também nos oferece profecias positivas, enfatizando uma perspectiva otimista sobre a situação. A profecia de Isaías sobre o fim da violência e a transformação de armas em instrumentos de paz é uma visão inspiradora de um redentor e futuro pacífico. Esta profecia é encontrada em Isaías 2, capítulo 4, onde o profeta descreve uma imagem poderosa do que acontecerá nos últimos dias. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e eles baterão com suas espadas relhas de arado e suas lanças na poda ganchos. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem irão aprender a lutar mais. Neste profético contexto, Isaías retrata uma visão de transformação transglobal, em que as nações abandonarão a guerra em busca da paz.
O simbolismo de virar espadas em relhas de arado e lanças em poda-ganchos é especialmente impressionante, porque representa uma mudança drástica de mentalidade, passando da destruição para a construção, da guerra à produção e do conflito para a colaboração. Relacionando esta profecia ao tema abrangente da esperança para um futuro melhor, percebemos que Isaías está transmitindo a promessa de que, mesmo diante da adversidade e do conflito, há uma visão de reconciliação e harmonia. A transformação de armas em ferramentas agrícolas simboliza a transição de uma era de violência para uma era de prosperidade e cooperação. Esta mensagem de esperança ressoa além do contexto bíblico, incluindo conflitos regionais e globais. A profecia sugere que, no fim, a humanidade tem o potencial para superar a violência e construir um futuro onde a paz prevaleça. Esta utopia atua como um farol de esperança, incentivando a busca de soluções pacíficas e a construção de um mundo melhor para as futuras gerações. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar a notificação.